boa parte da sua carreira, ela é sobre ser lembrado, né? Se você participa de um processo seletivo, existe alguma chance de você ser contratado. Mas se você for recomendado, ou se você for lembrado, assim, a sua chance, o seu jogo, ele muda muito de patamar nesse sentido. Olá, ouvinte do TradingCast. Aqui quem fala é o João Gabriel, sou cientista de dados aqui da Trade com Dados e apresentador do nosso querido podcast. Caso seja a sua primeira vez nos ouvindo, seja muito bem-vindo. Aqui falamos sobre o mundo de dados, especialmente voltados ao mercado financeiro. No episódio de hoje, entrevistamos o Eudes Oliveira. O Eudes, pessoal, é um cara nota 1000. Ele saiu do interior da Paraíba e hoje é destaque no desenvolvimento de software dentro do mercado financeiro. Uma humildade muito bonita e a trajetória mais ainda, cheia de dedicação. Esperamos que essa entrevista possa te inspirar aí na sua jornada profissional. Bora lá? Então vamos lá, queria dar as boas-vindas a você, Eudes, aqui participando do nosso podcast, do TradingCast, e também dar as boas-vindas aí ao Vitor Gomes, conhecido aqui do pessoal da Trade com Dados. Muito obrigado pela participação de vocês hoje aqui e vamos lá. E aí, Eudes, como que tá? Bom, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Eu já tive em outras oportunidades, conversei com o Vitor, é um amigão de longa data. Eu sou engenheiro eletricista, sou paraibano, sou do interiorzão da Paraíba, tá aqui no Nega. E aí eu me formei na UFCG, tive a oportunidade de estudar fora, participei de um programa do governo que chamava na época Ciências Sem Fronteiras, e aí eu morei na Austrália por um tempo. Quando eu saí da graduação, eu tentava procurar ali por um estágio que eu comecei a trabalhar numa fábrica de baterias em Pernambuco, que chamava Baterias Moura, e depois eu fui para São Paulo, para uma consultoria, Ernst Young, chama hoje EY. Eu fiz esse movimento mais que uma tentativa de migrar de área, descobrir alguma coisa nova, tentei encontrar, né? E foi aí que eu comecei a minha jornada lá por São Paulo. Da Ernst Young eu passei pela Volkswagen, depois passei pela Transmissão Paulista, que é uma empresa de energia. Aí eu conheci o Vitor, fui para a XP, que ele trabalhava lá nessa época, a gente estava na mesma equipe. E depois da XP eu vim aqui para a TOC, que é a empresa que eu trabalho hoje, que é uma ASA aqui do Rio de Janeiro. Hoje eu moro aqui no Canadá, onde eu faço um mestrado em ciência da computação, e de forma bem rápida, assim, essa é a minha trajetória com alguns percalços nesse meio termo aí. Ô, João, eu vou pegar um pouco aqui do que o Eudes falou para contar para o pessoal. Primeiro que eu estou bastante feliz de ter ele aqui no podcast. O Eudes é um amigão que a gente se conhece há bastante tempo, né? Tivemos a oportunidade de trabalhar juntos na XP, mas, cara, ao longo aqui da conversa, acho que vai ficar claro para todo mundo, e ele é uma pessoa extremamente dedicada, persistente, inteligente, sabe? E é bacana ver, né, que o que ele almejou, que ele alcançou ali foi muito fruto, né, do esforço, do trabalho, da dedicação. Então, é uma pessoa que eu admiro demais, cara, pela trajetória dele. E é isso, estou bastante feliz que ele está aqui. E como eu falei, né, vocês vão ver ao longo da trajetória das perguntas, vai ficar bem claro aí da capacidade dele. E, cara, uma outra coisa que, inclusive, eu comentava bastante com ele, né, quando a gente estava trabalhando junto, que eu acho engraçado, algumas características, assim, que a gente tem em comum, né? A gente tem um perfil bem parecido, porque nós dois fizemos engenharia, a gente vem de cenários que talvez não sejam tão comuns no mercado financeiro brasileiro. Eu sou do Rio Grande do Norte, ele é da Paraíba, a gente é quase conterrâneo. Eu fiz engenharia mecânica, ele fez engenharia elétrica, né? Então, parece um pouco, assim, essa questão de escolha, mas não é uma escolha usual, né? Pelo menos para o pessoal ali do Nordeste sair da engenharia, vir aqui para o mercado financeiro, é um negócio que a gente vê sempre. Então, a curiosidade que eu tenho, e eu queria entender dele, cara, a partir de que momento te despertou o interesse pelo mercado financeiro, né? Enquanto você estava lá estudando engenharia elétrica ou nos seus estágios e tal, você falou, cara, quero entrar no mercado financeiro, esse aqui é meu sonho. Quando que surgiu esse interesse? Eu acho, Vitor, que isso foi uma coisa meio mútua, assim, na época que surgiu, né? Primeiro, eu fiz engenharia elétrica porque eu gostava muito de computador, de eletrônica.
Só que dentro da engenharia, eu descobri a parte de programação, né? Que, assim, que era muito interessante, tão interessante quanto a eletrônica para mim. Só que quando eu saí, quando eu saí da universidade, que eu fui trabalhar num laboratório, na minha primeira experiência no laboratório mesmo assim, profissional, eu não, eu não me sentia assim, eu não sentia que aquilo ali era minha casa para sempre. Eu sentia que eu queria estar em uma área mais de negócio. Eu não sabia o que era, mas eu tinha esse sentimento. E aí, quando eu fui para São Paulo, lá na consultoria, na Nixang, eu tive a oportunidade de conhecer uma galera muito diferente de mim. Era um pessoal que tinha uma formação muito boa, a maioria deles administradores, economistas, alguns engenheiros, mas muito menos. E aí eu senti, assim, eu comecei a descobrir coisas que eu não conhecia, né? Que foi uma delas foi essa coisa do mercado financeiro, né? No começo foi mais uma vontade assim, de aprender sobre para que eu pudesse construir um colchão financeiro, mas isso aí ganhou assim, quando eu comecei a ver como as coisas funcionavam, eu comecei a notar algumas necessidades que eu tinha na época, isso foi em 2018 mais ou menos, algumas necessidades que eu tinha que não existia uma ferramenta, ou então que poderia ser automatizado. Então eu disse, caramba, isso aqui é legal. Então foi mais ou menos nesse momento aí, né? Foi, eu acho que na minha primeira experiência, que eu decidi, eu pensei que eu não queria aquilo, né? Não queria trabalhar no laboratório, com engenharia. Depois eu fui para consultoria, conheci um pessoal, e depois eu fui para a Volkswagen, para um laboratório de novo, por questões financeiras na época, né? E aí na Volkswagen eu passei 3 meses mais ou menos, já tinha um interesse pelo mercado financeiro, estava estudando. Nessa época eu fiz uma pós-graduação, comecei uma pós-graduação para tentar entender mais sobre o mercado, como era que funcionava, como era que as pessoas, como eram os entes de uma forma geral, né, do mercado financeiro. Mas assim, eu não tinha nessa época ainda a pretensão de trabalhar com isso. Mas à medida que o tempo passou, eu fui conhecendo mais, eu fui me aprofundando também com software, com programação, eu, eu vi que aquilo ali era uma coisa que, no longo prazo, era o que eu gostaria de fazer, né? Então, foi quando eu pensei em dar uma guinada na minha carreira. Começou ali, na minha segunda experiência como engenheiro. Lembro que eu passei 3 meses na Volkswagen. Foi o suficiente para dizer que eu não queria aquela coisa de engenharia, de laboratório, de engenheiro, de experimento mesmo, assim, não era uma coisa Foi o que me suficiente para agradava. você dizer chega, não quero isso para minha vida. Isso, exatamente. Cara, eu queria revelar uma história aqui para o pessoal, não sei se nossos ouvintes sabem disso, talvez a gente tenha falado em outros momentos, em outras lives e podcasts e tal, mas aconteceu algo curioso, né, nesse processo aí de que a gente se conhece no networking e tal, porque primeiro eu conheci o Eudes pelo LinkedIn. Não lembro exatamente como é que foi o contexto, eu sei que a gente trocava ideia no LinkedIn, né? Porque eu acho que na época, cara, sei lá que ano era aquilo, 2017, 2018, Era 2019 aquilo. 2019. 2019, É, você já fazia conteúdo pro LinkedIn, você fazia, acho que já fazia vídeo, né? E, cara, me chamava bastante atenção, porque era um conteúdo de muita qualidade. Então, foi aquilo que me chamou a atenção, mas assim, a gente ficava só trocando ideia, não tinha aparecido nenhuma oportunidade para trabalhar junto, né? E aí você falava, pô, tem interesse no mercado financeiro e tal, a gente fazia o network, mas enfim, tinha ficado por isso. E aí o tempo vai passando, né? Eu fiz algumas mudanças de área dentro da XP. Eu entrei na diretoria de risco, né? Eventualmente no compliance. Aí no compliance eu virei coordenador de um time de analytics. E aí foi interessante porque a gente precisava trazer cientistas de dados e engenheiros de dados. E aí procurando no mercado, tinha uma vaga específica ali que o pessoal precisava preencher. Cara, me veio o nome do Eudes na cabeça. Falei, putz, o cara é certo aqui para essa vaga, o cara é foda, vai destruir. E aí eu recomendei lá pro pessoal, recomendei pra minha chefe na época, pro chefe da minha chefe, falei, cara, esse cara aqui é o cara certo. E aí eu lembro que depois de algumas conversas, acho que não teve muita dúvida, né, Eudes? O pessoal já fez ali a oferta e o Eudes destruiu na XP, assim, foi uma contratação certeira, que eu acho que
E isso mostra que o poder do networking, né? Dessa questão do relacionamento, de conversar, de conhecer as pessoas. Acho que é um exemplo claro, né? Que, É, das portas que abriu, né? sem dúvida, essa experiência da XP realmente foi assim, foi muito do networking, porque eu não conhecia o Victor, né? Como eu tinha a intenção de mudar para uma área de desenvolvimento mais ligada ao mercado financeiro, eu compartilhava muito conteúdo. Nessa época, assim, compartilhava, eu passava a noite fazendo, ou gravando vídeo, ou compartilhando uma dica, alguma coisa ali no LinkedIn, né? E eu, eventualmente, eu conheci muita gente da área, né? Assim, gente que eu nunca nem conversei. Eu lembro que eu vi, quando eu entrei na XP, foi logo quando começou o Covid. Em 2 meses de Covid. Eu acho que foi a maior loucura que eu já fiz até hoje. E hoje eu olho para trás e, caramba, como eu tive sorte. Na época do Covid, tinha acabado de iniciar o Covid, aí Vitor apareceu com essa vaga, né? Com essa oportunidade. E isso aconteceu assim, por conta do LinkedIn e do que a gente compartilhava, né? É meio que uma. Você às vezes acha que você coloca pouca coisa, ou então o conteúdo que você cria é bobagem, ou é pouco, que é normal as pessoas pensarem isso. Às vezes a gente tem até vergonha, mas, assim, eu acho que a carreira, boa parte da sua carreira, ela é sobre ser lembrada, né? Se você participa de um processo seletivo, existe alguma chance de você ser contratado. Mas se você for recomendado, se você for lembrado, assim, a sua chance, o seu jogo, ele muda muito de patamar nesse sentido. Porque a pessoa que te recomenda, ela te conhece, ela já tem alguma empatia, então é muito mais direto e é muito mais efetivo. Então, assim, se eu pudesse dar um conselho sobre como ser mais, mais efetivo no processo de seleção, ou então chegar, né, à sua primeira oportunidade, é isso, compartilha o que você está estudando, cria o network, adiciona as pessoas que você admira e, assim, nada se cria, né, hoje. Hoje, boa parte do que se faz, você se espelha em alguém. Então, olha como essa galera se comporta, olha o que eles fazem e, cara, copia. No início, quando não se tem muita habilidade, muita criatividade, você tenta fazer como alguém já fez, né, que já é comprovado. Então, foi assim que eu conheci o Vitor e foi assim que eu acabei entrando na XP. Show de bola. Para quem é mais cético com relação a essa história de gerar conteúdo, da importância, né, de fazer o networking, eu acho que fica bem evidente que o potencial, né? Às vezes o pessoal questiona esse negócio, né? Ah, mas ficar enchendo o saco de algumas pessoas, ou não sei o que, ficar postando conteúdo que eu sei que ninguém vai ver. Mas é isso que você falou, cara, porque muitas vezes não é que a audiência vai fazer por mal e vai ignorar o seu conteúdo e ninguém vai querer ver e tal. Porque o que que acontece? Muitas vezes os gestores, eles vão estar num processo ali de uma tomada de decisão para preencher uma vaga e eles têm um curto espaço de tempo para fazer isso. Então, muitas vezes, quando a gente fazia processo seletivo, cara, a gente não tinha tempo, por exemplo, de ficar testando as habilidades de Python de 300 candidatos. Se a gente tem alguém para indicar, é muito mais rápido. Então, você reduz esse tempo. E um segundo ponto é o que o Edson falou, né? Você vai ser mais facilmente lembrado, né? Você vai calhar de estar ali na oportunidade quando ela aparecer. É aquilo que falam, né? Que o sucesso é a mistura da sorte com a oportunidade, né? Minto, acho que é da sorte com a preparação, assim que fala, né? Isso, Então, exato. quando a oportunidade aparecer, que der realmente aquela sorte de ter a oportunidade, você tem que estar no lugar correto, você tem que estar posicionado. Então, se a gestora XYZ abriu a vaga, o pessoal está procurando. Ó, se você tiver ali o seu conteúdo, postando e tal, você vai calhar de aparecer no momento correto, né? Eu acho que é importante, como você falou, juntar as duas coisas, né? A sorte é um percentualzinho ali do acontecimento, né? Mas quando a sorte aparece que você não está preparado, assim, é muito ruim, né? Porque é decepcionante, é frustrante. Você, às vezes, olha para trás e diz, putz, eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, e não fiz. Então, assim, o arrependimento é o que dói mais. Então, é melhor você ser mais ativo, é, e com vergonha, se tiver vergonha, se não quiser gravar um vídeo, fazer alguma coisa, pô, pelo menos conversa,
faz um post. Ser ativo é o que vai fazer você ser lembrado, né? Então, eu acho que essa é uma etapa importante. E aí, nesse processo de migração para XP, uma curiosidade. Cara, na época você pensou 2 vezes antes de largar. Na época você estava na ISA, né? A CETEP, que é de energia elétrica. Você pensou 2 vezes antes de entrar no mercado financeiro? Como que foi isso para tomar essa decisão? Eu não pensei, eu não pensei 2 vezes sobre a mudança, né? Eu estava tendo uma mudança, de certa forma, grande, né, na minha carreira. Eu estava saindo da empresa de energia, eu trabalhava com BI lá, mas era uma coisa mais, um setor um pouco diferente. Se eu olhasse da perspectiva do Covid na época, eu pensei 2 vezes por conta da troca de emprego durante a pandemia, né? Ninguém sabia naquela época o que ia acontecer. Mas olhando assim, pelo ponto de vista de carreira, eu não tive nenhuma dúvida, né? A XP era uma oportunidade que eu estava me preparando para ter. Então, assim, eu já vinha, é, eu já vinha me preparando com a pós-graduação, já vinha me preparando com programação, já vinha com os contatos, né? Falando com um, com o outro, de vaga, de programação, tentando fazer a conexão mesmo, o que acabou me levando lá através do Vitor. Então eu não pensaria, não pensei 2 vezes na época, né, sobre a mudança. Eu aceitei. Claro que você fica com medo, na época eu fiquei com medo por conta da pandemia, mas não, eu não pensei assim. Era o meu sonho, apareceu a oportunidade, eu tava preparado para ir, estava pronto. Isso acontece às vezes quando você está num processo de mudança de carreira, né? Mas no meu caso, eu já vinha amadurecendo isso, já vinha conversando com pessoas que tinham a posição que eu gostaria, né, de ocupar, então eu já estava meio que preparado para a mudança. Eu até tenho uma pergunta em relação a essa parte. Como que foi a questão da transição ali, do seu dia a dia mesmo? Eu imagino que devia ser muito diferente o seu dia a dia do que você estava na empresa anterior, né? O que você fazia ali. Como que foi essa adaptação? A mudança que eu tive em relação à empresa anterior foi muito sobre, assim, os processos, sobre o que a gente fazia, né? Na XP, eu era muito mais programador mesmo. A gente desenvolvia solução de dados mesmo, com um leque, assim, de ferramentas que eu não usava em outra empresa. Por exemplo, na outra empresa eu usava muito Python, algumas bases de dados e Power BI. Quando eu fui para a XP, o leque aumentou muito, né? Porque a XP usa muita ferramenta de ponta. Então eu comecei a ter contato com coisas que eu nem fazia ideia que eu conhecia. Por exemplo, um orquestrador que lá na XP eles usam o Azure, né? E aí o Azure da Microsoft, eles usam o orquestrador que é o equivalente ao Airflow, que se chama SIS, é o Integration Services. Então essa era uma ferramenta que eu tive que aprender como programar de C Sharp, .NET, então, assim, o meu dia foi muito mais sair muito de uma coisa de análise, pegar o dado, aquela coisa pronta, assim, e preparar um relatório, um dashboard, alguma coisa nesse sentido. E foi muito mais para desenvolvimento, sabe? Para garantir a informação que a área usava, automatizar alguns processos, criar essa ferramenta que a gente criou, que era uma ferramenta de análise, né, de perfil dos clientes. De certa forma, a gente pode dizer que você passou de um perfil de analista de BI, né, de Business Intelligence, para um de um engenheiro de dados na XP, certo? Exatamente, é exatamente isso. Foi exatamente o que Eu acho que é aconteceu. interessante esse caso que mostra para o pessoal que a transição entre profissões de dados, ela é possível, né? Então, do analista de dados para data scientist, por exemplo, né, cientista de dados para engenheiro de machine learning, para engenheiro de dados, quer dizer, você consegue, então, ter essa boa rotatividade, vamos dizer assim, né? Sim. E uma coisa interessante nessa mudança é que hoje muita gente espera o momento certo para aplicar, ou então vem uma posição que às vezes pede um requisito que você não tem e não participa, não tenta. E quando eu fui para a XP, quando eu cheguei lá, que eu comecei a ver as ferramentas que eu usava, eu entrei de choque. Foi um mês assim de choque, que eu disse, caramba, eu não sei nada disso, eu não sei nada. Mas aí eu acho assim que o profissional, a primeira habilidade que ele tem que ter é de profissional programador, né? Isso mais especificamente. E em sequência, profissional de finanças
tem que ter a característica de curiosidade, querer descobrir, querer aprender. E se você tiver isso, assim, cara, você vai longe, entendeu? Claro que você precisa ter a base, alguma base, de onde partir, mas você começa a ver que as coisas, as outras ferramentas, as coisas, elas se comportam da mesma forma. Então, às vezes, é uma coisa que você faz em uma linguagem, uma coisa que você faz com uma ferramenta, você faz com outra da mesma forma que uma pequena mudança. Então, quando eu fui para a XP, eu tive esse choque, assim, mas foi legal porque a equipe me ajudou muito, né? É, a entender as ferramentas, a aprender. E o outro lado também é que eu quis aprender, né? É importante que se queira, assim, não dá pra... Você não consegue ir longe. E eu queria pegar isso aí que você falou, né, e transformar em um insight para o pessoal que está nos ouvindo. Porque muitas vezes a gente fala aqui das hard skills, né, que são as habilidades técnicas. Habilidade de programação, de dados, de ferramenta de cloud, etc. Mas vejam, pessoal, que o Eudes está falando aqui de uma soft skill, né, uma habilidade que é de comportamento, uma habilidade que é interpessoal. Qual que é a habilidade? Essa habilidade dele de aprender alguma coisa muito rápido, né? Essa eficiência no aprendizado, aprender rápido alguma coisa ali que está sendo demandada, porque é o que está sendo utilizado na área. Então, não seria interessante chegar na hora ali e falar, ó, aqui eu só programo em C++, então se vocês quiserem ficar em Python, eu não vou aceitar. Tipo, não, né? Você vai procurar demonstrar essa capacidade de aprendizado rápido. Então, eu lembro realmente que lá na XP, cara, você deslanchou assim com C# muito rápido. Você lembra disso? Lembro, o C Sharp era para programar a ferramenta que a gente usava, né? A gente tinha uma plataformazinha web. Nossa, foi muito engraçado esse episódio, porque a nossa gerente, ela me mandou uma mensagem um dia, eu lembro como hoje. Eu tinha um mês e alguma coisa de XP, e ela me mandou uma mensagem à noite, assim, umas 8 horas, ela dizendo, "Deus, você sabe programar em C?" Aí eu, eu lembro que eu respondi, o nome dela é Ju, eu disse, Ju, eu não sei não, mas me dá uma semana que eu aprendo. E aí, pô, eu baixei o código lá no Git, e comecei a tentar destrinchar ele, né? E aí o Alex, que era o nosso tech lead, ele me ajudou muito a entender o código. Então foi muito importante. Não vou dizer que eu aprendi só, porque é injusto. Mas eu tive a vontade e no gargalo que eu tive, alguém me ajudou. Então isso é a base, né? Mas foi muito rápido. Foi coisa de 15 dias, eu já estava pegando o task para fazer do nosso principal sistema, assim. E eu lembro que na época só quem desenvolvia esse sistema era eu e a Alex, né? Éramos só nós dois. Então, assim, era muita coisa, foi uma responsabilidade boa que eu peguei, porque me fez crescer muito, assim, pessoalmente, né, de aprendizado, e de visibilidade também. Wilds, eu queria fazer uma pergunta para você agora a respeito de engenharia. Você é engenheiro eletricista, o Vitor é engenheiro mecânico e eu atualmente estou no 4º ano de engenharia da computação. Nós sabemos, Wilds, que assim, os engenheiros eles são muito bem vistos no mercado de dados, no mercado financeiro. Eu tenho uma opinião sobre isso e eu queria saber a opinião de vocês. Eu tenho que os engenheiros são bem vistos justamente pela capacidade de resolução de problemas, visto que a engenharia é um curso de resolução de problemas o tempo todo, né? E eu penso que os engenheiros são bem vistos porque se uma pessoa consegue concluir um curso de engenharia é porque ela tem, de alguma forma, um pensamento lógico, um pensamento voltado à resolução de problemas que consiga atingir isso, né? E eu acho que essa questão é até mais importante do que o que se aprende de base, de cálculo. Claro, tem a sua importância, mas essa questão da resolução de problemas eu vejo que é mais importante até do que as disciplinas base de engenharia, a parte matemática da questão. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Eu acho assim, que eu fiz e faço essa reflexão muitas vezes sobre ter feito a escolha certa de engenharia. E assim, apesar do sofrimento que é o curso de engenharia, eu acho que vale muito a pena. Porque o curso, primeiro ponto de todos, eu acho que é o seguinte: um administrador, por exemplo, ele raramente vai fazer o papel do engenheiro. Mas o engenheiro, frequentemente, ele faz o papel do administrador. E por que que isso acontece? Claro, tem legislação, tem toda essa parte. Mas o curso de engenharia, ele tem uma bagagem
muito grande de duas ferramentas que são essenciais, que é matemática e lógica. Então, assim, a maior coisa que você pode, o maior bem que você tira do curso de engenharia não é você saber em detalhe, por exemplo, todas as disciplinas, saber em detalhe a teoria, mas é você saber que existem algumas ferramentas, né, de cálculo que você pode usar para uma infinidade de problemas. Então, o engenheiro, ele, devido à grande quantidade de disciplina de matemática, de estatística, para a gente ver, ele tem esse sentimento, né, de pensamento organizado, sequencial, que tem uma matemática mais apurada. Então, eu acho assim que o curso, eu olho para trás e eu digo que o curso de engenharia, ele é importantíssimo. E, assim, o reflexo é evidente. Você pega a, a quantidade de CEOs de empresas no Brasil e no mundo, que são engenheiros de todas as classes, é muito grande, né? Tem muitos, a maior parte dos CEOs das empresas são pessoas que vieram de engenharia. E é exatamente por isso, né? Pela bagagem que você constrói, não só de lógica, mas de cálculo, e também por conta do sofrimento que você passa, né? Que meio que traz a soft skill, né? Que é o que o Victor falou, que é de você controlar sua demanda, saber até onde você consegue ir, até onde não consegue, a pressão do próprio curso. É uma bagagem que tá, assim, que vem do curso de engenharia meio que oculta, assim. E que no longo prazo, quando você for para a vida real, você vê que isso é, assim, importantíssimo, né? Eu queria complementar isso que o Eudes falou, cara, com o tipo do raciocínio analítico que a engenharia traz, né? Porque na engenharia a gente constantemente a gente se depara com novos problemas e você precisa propor soluções para aqueles problemas. E o engenheiro normalmente ele tem um perfil um pouco diferente daqueles mais teóricos, né? O pessoal que teoriza, né, fica criando aí equações e tal. Não que isso esteja errado, mas o engenheiro ele vai ter uma mente orientada à resolução do problema. Se aquela solução é bonita, se não é, cara, né? É aquela frase, trust me, I'm an engineer. Cara, eu vou encontrar uma solução para esse negócio aqui, o que quer que seja. Nem que para resolver o problema do meu computador eu tenho que aprender a costurar, sei lá, o que seja, né? Fazer um crochê aqui. Tô, É. né, trazendo uma situação absurda, mas o engenheiro ele vai pensar na resolução do problema. E é isso que você falou, né? Você tem, cara, eu preciso modelar aqui uma situação na engenharia mecânica, né? Máquinas aqui, as falhas que podem acontecer na máquina, coloca um fator de segurança, porque eu sei que em algum momento vai dar errado. Coloca 300 variáveis aqui que você tem que levar em consideração. Então, acho que constantemente você está sendo submetido a esse tipo de estresse. E o mercado financeiro a gente sabe que tem estresse o tempo inteiro. É uma área muito tempestiva, que requer soluções muito rápidas. Então, acho que a engenharia casa muito bem com o mercado financeiro por causa disso. Eu acho que isso muda o assunto, né? Você faz, por exemplo, no meu caso, que eu fiz engenharia elétrica, eu estou modelando o eletromagnetismo, a corrente elétrica. O cara que fez engenharia mecânica já são outras coisas. Então, no mercado financeiro, eu acho que é a mesma coisa. Muitas vezes, o que você modela são parâmetros econômicos, é, análise de dados e fazer isso tudo casar, né? E te dar uma resposta, te dizer, olha, é desse jeito ou é daquele. É basicamente isso. A próxima pergunta, que eu achei a curiosidade de muita gente, é a seguinte: como que é o dia a dia seu trabalhando numa asset? Hoje eu trabalho numa do Rio, né? Mas eu não tô lá presencialmente. Hoje eu moro no Canadá. Então, assim, o meu dia a dia, ele passa muito por entender o problema, né, que os analistas têm e transformar isso em uma ferramenta que ela seja mais eficiente. E o que seria esse mais eficiente? Seja mais rápida. Em resumo, assim, é basicamente isso. A gente tem lá, por exemplo, vários modelos, tem várias ferramentas prontas que elas, por exemplo, foram criadas no Excel e já não tem mais tanto suporte para o volume de dados que existe, ou então, às vezes, ela não consegue fazer todos os cálculos, executar todas as possibilidades na velocidade que o gestor precisa. Então, o meu papel
é meio que entender isso, né? E escolher e desenvolver ferramentas que facilitem a vida do gestor e dos analistas, né? De uma forma geral. Então, passa muito pela parte de desenvolvimento, claro, é o maior foco, a gente desenvolver essas ferramentas, e passa também por essa parte um pouquinho mais financeira, que é entender por que aquilo está acontecendo, né? Não é somente escrever o código, criar a ferramenta. Então, assim, para descrever um dia a dia meu comum, a gente tem as reuniões de alinhamento pela manhã, a gente vê o que geralmente foi feito, faz uma revisão do código, no discute soluções, né? Às vezes a gente não tem tudo pronto e aí um colega sempre tem alguma sugestão. A gente discute muito isso nessas reuniões diárias para encontrar a melhor ferramenta, a melhor forma de fazer. Eu diria que a maior parte do meu dia, acho que cerca de 70% do meu dia é de programação mesmo, assim, que é em Python, majoritariamente. Usa o SQL para fazer as relações que a gente precisa, tanto no Postgres, que é o banco de dados que a gente usa, como em outros tipos de bancos, que são bancos maiores de Big Data, como o Google BigQuery. Eu acho que, de forma geral, se resume a isso. A gente tem algumas reuniões, tem alinhamento, tem um tempo que a gente dedica assim, para estudar a solução, né, que a gente está propondo, para ver se é adequada. E a maior parte do tempo é mão na massa mesmo, é programação intensa e entender a fundo qual é o problema e como é que a gente vai solucionar isso. E esses problemas são variados, né? Vai desde modelo, criar modelo, até fazer um ETL, extrair um dado de algum lugar, consolidar essa informação, criar uma API, uma plataforma. Então, é bem vasta. Você tem um pezinho, né, no desenvolvimento de software também, então, né? Tem. Cara, eu tenho uma pergunta aí, que ela vai direcionada mais ao pessoal que tem curiosidade de saber como que é não estrutura de um asset orientada à programação, a dados. Você está sozinho nesse cargo aí, né? Trabalhando como engenheiro de dados / software. Tem mais outras pessoas que trabalham com esse escopo. Tem pessoas que trabalham com dados. Como que funciona lá dentro, né, esse trabalho com programação e dados? Aqui na Asset, a gente tem, não sou só eu, né? A gente tem uma equipe, não é uma equipe grande, porque a gente está desenvolvendo ainda. A gente basicamente tem um gerente ali, que é o cara que conecta os analistas, né, aos desenvolvedores. Então, o que ele faz é entender o problema e meio que traduzir isso, ou criar um modelo para que a gente consiga desenvolver a ferramenta. Esse cara, ele é um cara mais de mercado mesmo, assim. Ele é um mestre em economia, por exemplo. Ele é um cara que ele entende mais do problema da área, né? Do que a gente precisa fazer, e não do software em si. E aí, além, da minha posição, tem outro cara que é outro engenheiro de dados, vai dizer se é um cara mais de engenharia de dados de verdade, assim, que é ele que gerencia o banco, que modela o banco, que cria os ATMs. E tem a minha posição, que é a posição de desenvolver outras ferramentas, já que é pegar esses dados que a gente armazena e transformar em alguns serviços, né, que são as APIs, uma biblioteca própria que a gente desenvolveu aqui com os modelos da Asset. Então é mais nesse sentido de desenvolver um software mesmo, uma plataforma. Tem também um cara de BI, porque esse cara é um cara bem dedicado assim, ao Core BI, porque a gente tem um problema de velocidade, né, na empresa. Então, esse cara de BI, o Power BI, ele tem uma flexibilidade muito grande para você desenvolver algumas coisas que não precisam ser necessariamente uma plataforma, um site, alguma coisa assim. E ele te dá uma flexibilidade de você ajustar muito fácil. Então, para alguns relatórios, a gente mantém lá, separado no Power BI, e a gente tem um desenvolvedor específico para isso. E tem o cara de segurança, né, que é o cara que ele garante que toda a nossa infraestrutura ela não possa ser invadida, literalmente. É literalmente isso, é sobre invasão, manter um banco de dados seguro,
que é um papel de todo mundo, mas a gente tem uma pessoa, uma equipe dedicada para fazer isso aqui. Maravilha. Então, o pessoal que está em casa aí tem curiosidade, né, de um asset por dentro, acho que o Eudes deu um overview bacana. Uma pergunta agora que tá na boca do povo aí. Inteligência artificial. Tá na moda ChatGPT e algumas outras ferramentas. Qual que é a sua opinião, qual que é a sua perspectiva do uso de inteligência artificial voltada ao mercado financeiro, especificamente à área de dados? Eu acho que é um caminho sem volta, inteligência artificial. Tanto para com aplicação mesmo, assim, deep learning, machine learning, até estatística mais simples, ela é direta nos dados que a gente trabalha, isso aí é inevitável. Quem não fizer isso vai ficar para trás, né, eu digo, em relação às empresas. E a gente tem um outro lado, que é, por exemplo, essa ferramenta que você falou, como o ChatGPT, e assim, eu li muita coisa sobre as pessoas com medo do que o ChatGPT podia fazer, como se fosse uma ameaça. E tem aproximadamente umas 3 ou 4 semanas que eu uso o ChatGPT no meu dia a dia, e a minha visão é outra, né? É mais como um aliado. Por quê? Porque o ChatGPT ele te dá um ganho de eficiência muito grande. Ele não vai conseguir resolver o problema todo para você, mas ele consegue te poupar muito tempo que você gasta, que, como todo mundo sabe, assim, programador, a maior parte do tempo dele ele gasta pesquisando no Stack Overflow ou no Google, para descobrir que ninguém sabe tudo, é impossível. Então, o ChatGPT ele otimiza isso. Então, ele é uma ferramenta, ela tem que ser vista mais como seu aliado. E as aplicações são infinitas, não só em programação, né? Então, imagina, você tem um ChatGPT e você treina essa ferramenta, né? Que além dela ter aquela ferramenta lá que você vai e conversa com o robô, você é capaz de contratar e treinar aquela ferramenta também com o seu conteúdo, por exemplo. Isso dá uma flexibilidade muito grande, porque agiliza muito o processo. Se você desenvolver uma ferramenta interna usando ChatGPT ou usando outra tecnologia de IA, ela tem um retorno muito bom e em uma dimensão que normalmente a gente não conseguiria fazer. Então, eu acho que é uma tendência. Eu acho que olhando para um pouquinho mais de longo prazo aqui, não tão longo, olhando para os próximos 5 anos, essa tendência é que aumente e que traga um ganho de eficiência, né, nas equipes, exatamente pelo tempo de desenvolvimento, principalmente, eu acho, pelo tempo de desenvolvimento. E aí as aplicações são infinitas, vai basicamente da capacidade da criatividade, né, da equipe de aplicação, de desenvolver. Sem dúvida, é um caminho sem volta. E apesar de você falar que ela é um aliado, a gente tem que aprender a usar ela como um aliado, apesar disso, você acha que existe alguma chance dela talvez causar uma redução de equipe de trabalho na área de dados ou não? Não, de forma alguma. Por quê? Porque é que eu acho? Eu li um texto hoje que ele abordava um pouco isso, que era por que é que a gente não é literalmente ameaçado por um chat GPT da vida? Porque o chat GPT ele não tem a capacidade de criar uma relação, exatamente. Hoje, ainda mais, é uma ferramenta bastante limitada. Então, por exemplo, apesar de todos os avanços, ela ainda é bastante limitada. Por exemplo, quando você constrói um ecossistema inteiro que você precisa montar o banco de dados, você precisa criar o código para uma API, você precisa criar uma biblioteca que acesse essa API, esse banco de dados. Enfim, quando você junta todas as peças, o ChatGPT ele consegue te otimizar teu tempo, te ajudar em algumas partes desse processo, mas ele não consegue fazer tudo. Então, assim, eu acho que é mais no sentido, não de ameaça ao engenheiro de dados, mas é mais no sentido do que aconteceu, por exemplo, com automação, né, na indústria. É uma ferramenta que vem para trazer eficiência e não para ameaçar. Então, o que acontece geralmente nesse processo é que o que acontece é que geralmente muda, né? O profissional, você antes fazia alguma coisa de um jeito, agora você faz de outro, é muito mais rápido, é muito mais eficiente. Então, vai muito de você. As profissões, elas não vão deixar de existir, elas só vão se atualizar. Então, assim, eu olho para frente e eu tenho plena convicção de que não é uma ameaça,
é uma ameaça se você não souber usar. E usar é muito fácil hoje em dia, né? Pessoal, então a gente vai chegando à reta final aqui do nosso podcast, né, da nossa conversa com o Eudes, e eu queria perguntar para ele, né, a visão dele. Vamos ajudar aqui os nossos ouvintes, né, o pessoal que está buscando fazer o mesmo caminho, passar pela mesma trajetória, chegar no mercado financeiro, chegar no asset, por exemplo. Ô Eudes, eu queria te perguntar, na sua visão, quais são as principais habilidades requeridas para quem deseja entrar num asset, trabalhar com programação e dados? Vamos falar não só um asset, no mercado financeiro como um todo. Quem quer trabalhar com programação e dados no mercado financeiro, quais habilidades você acha que são as principais? Eu acho que a primeira de todas é curiosidade, é vontade, né, de aprender. Porque as ferramentas mudam, como a gente já falou, o mundo se atualiza e isso acontece muito rápido. E se você é curioso e tem vontade de aprender, isso aí o resto é fácil para você, né? Claro que tem um processo, mas quem tem vontade a gente consegue tudo. Agora, sendo um pouquinho mais técnico, eu acho que se você quer realmente entrar no mercado financeiro, trabalhar nesse espectro exatamente, eu acho que a primeira ferramenta, sem dúvida, é o Python. É, pelo porte, né, das empresas que usam Python, a quantidade de bibliotecas, a facilidade que se tem de aprender, e isso aí vai facilitar muito o seu processo. Uma outra ferramenta que eu acho que é importante são os bancos de dados para fazer parte do seu dia a dia, sem dúvida. Então escolhe um Postgres, um SQL da Microsoft, SQL Server, MySQL, qualquer um deles, aprende um pouco como é que funciona. Eu acho que, assim, que não foi decisivo para mim, mas foi importante, você ter alguma noção sobre finanças, né? Sobre como é que esse mercado funciona. Por mais que você não aplique isso no seu dia a dia, dependendo da área que você vai, mas isso aí vai ser tema constante ali no funcionamento das instituições. Então, você ter essa noção de como é que se organiza é importante também, foi o meu caso. Eu hoje não me vejo trabalhando com outra coisa, com varejo, com qualquer outra coisa. Então especificamente para o mercado financeiro, se você tem essa vontade também, eu acho que ter esse conhecimento mais geral, não precisa ser tão profundo, pode, pode colocar em um patamar um pouco diferente. Excelente, muito bom, cara. Muito bom mesmo. Acho que foi bom ter ouvido essa trajetória, ouvir de quem fez e faz aí, né? Constrói diariamente a trajetória no mercado financeiro. E queria agradecer a sua presença, né? Foi muito bom ter os seus insights aqui, a sua participação. Eu vou passar para o João aqui fazer as honras da casa. Beleza, obrigado, Vitor, obrigado, Deuses. Cara, participação muito bacana mesmo. Todas as perguntas, contar a sua história, foi bem inspirador, eu acho, pelo menos para mim. E te desejo sucesso aí no seu empreitado, em sua carreira, família. Pode contar com nós aqui da Trade Condados. Eu que agradeço pelo convite, um prazer sempre estar aqui com vocês e à tua disposição sempre. Só mandar mensagem que a gente troca ideia. Show de bola. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Grande abraço. Eu queria te agradecer por ter vindo até aqui, ter ouvido todo o nosso podcast. Nos siga nas nossas redes sociais, @tradingcondados, para ficarem informados sobre todas as nossas novidades. Um abraço e até a próxima.